Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá gravando, Ramildo? Tá bom. A gente vai deixar gravado. Pode sentar, gente. Não vai ficar em pé, não, né? Não querem ficar em pé. Só que eu não sei ficar parado aqui. Eu vou ficar andando aqui. Não estou nem aí para a câmera. Ela vai... Então, gente, a gente vai começar hoje, dar início a um estudo, né, bíblico. A gente vai começar bem rasinho, né? Bem fácil, vamos dizer assim, bem rasteiro, com aquelas coisas mais simples que talvez alguns já conheçam, talvez outros não, para que a gente vá nivelando todo mundo, né? Porque não adianta começar por alto, a gente tem que começar sempre por baixo, tá? Então, esse estudo é legal, é bom, porque vai me ajudar a recordar muita coisa, porque a gente estuda, né? Estuda Sagrada Escritura no seminário, e depois também já fiz um curso para leigos, um curso de Bíblia também, assim, um pouco mais aprofundado, mas já faz muito tempo, isso quando eu ainda era seminarista ainda. E a gente vai esquecendo as coisas com o tempo, né? Então, esse estudo aqui para vocês, para mim, na verdade, eu vou aprender mais do que vocês, porque eu vou ter que relembrar muita coisa, vou ter que reler outras coisas, né? Vou ter que aprender de novo, reaprender. Então, isso para mim, eu estou lucrando. Eu vou dizer isso. Eu já estou no lucro, não sei vocês. Aí depende de cada um, né? Se vão se esforçar ou não, se vai ter interesse ou não. Isso já depende de cada um. Mas o fato é que quando a gente se propõe a fazer um estudo assim, ou um conhecimento da Bíblia, muita coisa a gente vai trazer de novo, né, a nosso conhecimento, ou então pode ser que alguma coisa seja novidade, e a gente vai então aprender novamente. Mas antes de tudo, eu tenho uma lista aqui, eu vou passar, quero que vocês assinem, tá? Vão passando aí de mão em mão, não sei se alguém pega aqui, por favor? Alguém tem caneta aí? Aí vocês vão assinando o nome de vocês, tá? Só para a gente ter uma noção de quem está participando desde o primeiro dia, quem vai continuar, quem vai desistir, que eu sei que muita gente vai desistir, outros vão entrar no meio do caminho, e assim o povo de Deus caminha, né? Eu lembrei de uma vez um padre, ele dizia assim, né? Ele dizia assim, a gente quer que o povo caminhe igual cavalo alazão, né? Pá, na disparada. Mas não, ele anda que nem uma vaquinha, né? A vaca não tem direção, ela vai para cá, ela volta, ela pasta aqui, pasta ali, ela vai assim, né? Vai indo, sem muito critério. Mas enfim, é assim que a gente vai caminhar também, sem muita pressa, vamos dizer assim, né? Sem pressa, mas objetivamente e firmes, tá bom? Então vamos lá. Para não se alongar muito, para a gente não terminar muito tarde, eu condensei aqui alguns tópicos. Essa primeira parte ela é introdutória, então a gente vai falar da Bíblia em geral, né? Várias coisas em geral. Especialmente nós dividimos em 3 partes. Hoje é a primeira parte, tá? Depois a gente vai ver outras coisas aí. E esse material eu tenho também em PDF, né? Em arquivo. Quem está aqui no grupo? Quem daqui está no grupo lá do WhatsApp? Tem alguém que não está? Quem não está? Quem não está no grupo do WhatsApp? Do grupo aqui do estudo bíblico? Quem não está? Todo mundo está? Só a senhora lá. Todo mundo não está, criatura? Então, depois vocês me avisam para botar vocês no grupo, tá? Vou passar depois meu contato, aí vocês mandam uma mensagem, eu boto vocês no grupo. Por quê? Eu vou passar o material, esse material aqui, desse assunto hoje, em PDF. Ele não está igual isso aqui. Ele está mais fácil de ler, né? É um texto de 2 páginas, mais ou menos. E aí eu vou passar para vocês lá no grupo. E aí fica a critério de vocês. Se vão querer imprimir, se vão querer só ler, fica a critério de cada um, tá bom? Mas eu vou passar depois. Mas, independente disso, se vocês quiserem e precisam, na verdade, tomar nota, né? Vamos tomar nota das coisas. Outra coisa que eu lembrei agora. Nós vamos adotar como Bíblia de referência. Hoje a gente não vai usar nem tanto, né? Mas futuramente a gente vai usar bastante a Bíblia, tá? Eu vou adotar a tradução da Ave Maria, tá, gente? Essa tradução da Ave Maria, porque vocês sabem que tem traduções diferentes. Então, quem não tiver, dê um jeito de caçar uma por aí. Se quiser pedir ali na secretaria, tem. Se não tiver em estoque, ela pede, enfim. Mas é importante que seja a mesma tradução, porque depois
fica confuso, porque tem traduções diferentes e às vezes as traduções não batem na linguagem, tá? Porque se eu fosse mais criterioso, na verdade, eu nem ia usar essa Bíblia, tá? Porque as Bíblias de estudo mesmo boas são a versão Jerusalém e a Bíblia do Peregrino, tá? Essas que são ideais. Agora a Ave Maria, até que ela tá melhorzinha. E essa aqui, essa maçaroca aqui, né, essa grandona, ela é uma versão nova, que ela é exclusivamente feita para estudos, porque ela é cheia de comentários, tá? Comentários dos textos bíblicos. Mas a gente não vai usar isso agora, mas eu quero que vocês já providenciem, porque futuramente nós vamos precisar, tá? E quando eu citar alguma coisa aqui, é bom que a gente esteja falando a mesma língua, senão se tiver traduções diferentes, aí já complica um pouco, tá bom? Se tiverem alguma pergunta, gente, levanta a mão, tá? E faça a pergunta. Levanta a mãozinha assim, que eu já sei que é para perguntar alguma coisa, alguma dúvida, tá bom? Não fiquem com vergonha, não. Vamos lá. Então, essa síntese aqui é um texto que eu tenho há muito tempo e a gente vai trabalhar em cima dele. Primeira coisa, vamos conhecendo a Bíblia, né? A gente sabe que Deus, ele sempre fala pela nossa vida. E foi assim desde o início. Então, não pense que a Bíblia surgiu da noite para o dia, que ela não surgiu. Então, tudo foi um processo lento, tá? Onde Deus foi se manifestando a pessoas. Então, a Bíblia traz a mensagem de Deus para as pessoas. E Deus, nós sabemos que fala pessoalmente para cada um, ao coração de cada pessoa. Então, a Bíblia nos ajuda a refletir sobre os fatos da vida. Então, como é que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita a partir de fatos que aconteceram, fatos aonde as pessoas tiveram uma experiência com Deus, e esses fatos, então, foram registrados. Primeiramente, eu vou até falar isso depois, foi oralmente. Antes de se escrever a Bíblia já existia. Como? Era transmitida oralmente. Assim que era antigamente. As histórias, antes da escrita, na verdade, né? Antes da escrita, tudo aquilo que era história, que era parte da cultura de um povo, era transmitido oralmente, de pessoa para pessoa. Então, Deus falou primeiro na vida, e depois os fatos da vida viraram um texto escrito. Então, como eu falei, a tradição, eu vou falar depois de tradição oral, tradição escrita, é exatamente isso aqui. Bom, o que é a Bíblia, né? Nós sabemos que é um livro sagrado, isso ninguém tem dúvida, né? Ela foi constituída um livro sagrado, porém é mais do que um livro, né? Por que a Bíblia é mais do que um livro? Por que vocês acham que ela é mais do que um livro? Hein? É simples, é porque ela não é um livro, ela é um conjunto de livros, tá? A Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros, é uma coleção de livros, certo? Então, a origem da palavra, ela é grega, e vem dessa palavra biblion, né? Biblion, melhor dizendo, biblion. E biblion significa livro. Bíblia é o plural de biblion, tá? Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria livros ou conjunto de livros. E sabemos que a nossa Bíblia, ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Depois a gente vai estudar cada parte dessa, ter uma visão geral do Antigo Testamento, do Novo Testamento, depois dos conjuntos de livros que compõem. Depois de ver tudo isso, é que a gente vai adentrar, sim, livro por livro, né? Ver algumas coisinhas. Não vai dar para ver todos os livros, né? Com certeza, mas algumas coisas mais importantes, mais interessantes, a gente vai se debruçar para estudar. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, essa estantezinha aqui, ela representa toda a Bíblia. Os livros da Bíblia, né? O Novo Testamento aqui embaixo e o andar de cima é o Antigo Testamento. Então, aqui está todos os grupos, né? Os grupos que depois a gente vai ver de um por um aqui, desses grupos, certo? E toda essa biblioteca, vamos dizer assim, se a gente fosse reunir isso como uma biblioteca, compõe a Bíblia. Só uma curiosidade, a gente vai ver depois. Quantos livros mesmo tem a Bíblia, hein? 73.
tá? Depois a gente vai ver isso aí, 73. Como foi escrita a Bíblia? Bom, mais ou menos a Bíblia levou uns 1.200 anos para ser escrita. Estou falando de todos os livros, Antigo e Novo Testamento, tá? Só, por exemplo, o Antigo Testamento, ele levou mais de 1.000 anos, cerca de 1.000 anos, pouco mais de 1.000 anos, para ser escrito. Já o Novo Testamento não, foi menos, né? Cerca aí de 100 anos, tá? Para ser escrito todo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo, o povo começou a escrever essas histórias em folhas de papiro, pergaminho, e também algumas civilizações usavam barro, né, para escrever. No caso da Bíblia não foi escrita assim, mas ela foi usada assim só em papiro e pergaminho. O que era o papiro? Era uma espécie de planta que crescia principalmente ali no Egito e que dela se fazia uma espécie de papel. Os egípcios já tinham essa técnica de fazer secar essa planta, de trabalhar com essa planta e transformá-la numa espécie de papel. E ali eles faziam uma espécie de escrita. Então ela foi usada o papiro e o pergaminho, que era couro seco de ovelha, de animais, né? Se usava couro, uma técnica que se secava o couro, raspava o couro e aquilo ali servia como uma espécie de local para se escrever, né? E se escrevia, então. Era esse material que era usado. No século I, depois de Cristo, os primeiros cristãos escreveram sua experiência com Jesus de Nazaré. Então, veja, o Novo Testamento ele surge após o evento de Jesus Cristo. Por que eu chamo de evento? A vinda de Cristo, a vida de Cristo aqui. Então, depois que Cristo morreu, é que o Novo Testamento começou a ser escrito. Então, às vezes as pessoas têm uma noção errada da Bíblia, achando que Jesus estava caminhando ali com os discípulos, ele estava anotando tudo. Não, não tinha nada de anotação, gente. Os primeiros livros, os primeiros evangelhos, eles surgiram 30, 40 anos depois de Cristo, tá? Nesse período aí. Demorou, tá? Para serem escritos como a gente tem hoje, tá? As cartas paulinas talvez sejam até mais novas que os evangelhos, né? Elas foram escritas por São Paulo. E a gente vai ver depois tudinho, cada detalhezinho desse aí, né? Se Deus nos permitir, a gente vai aprender um pouquinho mais disso aí. Mas para vocês terem uma ideia, o Evangelho surgiu bem depois de Cristo, né? Não foi ali no momento que Cristo estava ali, estava anotando, não. Como eu falei, tudo antes era memorizado, porque o povo vivia assim, né? Eles memorizavam os eventos e ia se contando de geração para geração, né? Ia passando de um para outro aquela história, certo? Então, a Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, ela surgiu primeiro pela tradição oral, gente. Oral, tá? Então, por isso que tem uma briga muito grande aí com protestantes, porque eles acham que a Bíblia caiu pronta do céu e não caiu, certo? A Bíblia foi primeiro, ela surgiu uma tradição que foi passada de geração para geração depois que ela foi escrita, certo? Isso aconteceu tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, certo? Ninguém saiu compilando os livros tudo de uma vez, não. Primeiro houve uma tradição oral e depois uma escrita. Então a Bíblia ela foi terminada por volta do ano 100, tá? O ano 100 é que a Bíblia foi terminada. Qual foi o último livro da Bíblia a ser escrito? Quem sabe? O último livro da Bíblia? Apocalipse de São João. João foi o discípulo, o apóstolo que mais viveu, né? Ele viveu ali até por volta do ano 100, mais ou menos. E ele é atribuído a ele a autoria do Apocalipse, né? Então, o último livro que foi escrito é de sua autoria. Em que língua foi escrita a Bíblia? Vocês sabem que línguas foram? Aramaico, hebraico, aramaico e grego? Ah, já sabem tudo essas mulheres aí, ó. Estão afiadas. Tá bom. Bom, a gente vai então só ter uma visão aqui geral, que na terra de Israel, muitas línguas eram faladas e usadas na escrita. Entre elas destaca-se o grupo das línguas semíticas. Esse grupo era composto basicamente por essas línguas aqui, ó.
acádico, assírio, cananeu, fenício, hebraico, aramaico, árabe e outras, né? E tem também a língua samaritana. Existe uma língua samaritana. Vocês sabiam disso? Eu fiquei bem surpreso que um dia desse eu vi um canal na internet que eu sigo, que é uma menina chamada Aline. A Aline, ela é brasileira, mas ela é judia, né, de família, e ela mora em Israel. Então, ela faz vídeos maravilhosos sobre Israel. Ela era guia turística e depois, com a pandemia, ela começou a fazer vídeos. Então, ela mostrou como vive ainda a comunidade samaritana. Depois a gente vai falar dos samaritanos. Já devem ter ouvido falar dos samaritanos, né? Os samaritanos é um pedacinho lá do povo de Israel, dos judeus que se separaram do judaísmo. E lá no tempo de Jesus era uma briga feia entre samaritanos e judeus, né? Eles não se gostavam mesmo. Hoje não, eles já se toleram, né? Tanto é que a comunidade samaritana está renascendo de novo. E, embora sejam poucos, porque eles quase foram extintos, mas eles já têm, estão renascendo, estão aumentando de novo, reacendendo as suas tradições, né? E sua fé. Porque eles não seguem a fé judaica. Tem algumas coisas que eles seguem, igual o judaísmo primitivo, mas eles não seguem o judaísmo como ele é, como a gente conhece, né? Então, o próprio samaritanos, ele tem uma língua própria, que é curioso. E essa língua, ela também é desse tronco linguístico, né? É uma língua semita, tá? Semita. Então, olha só quantas línguas tinha aqui. Todas essas línguas, elas já morreram praticamente, né? Só está de pé o hebraico e o árabe. O aramaico também ele é falado ainda em alguns locais, mas muito pouco, tá? Ele já é praticamente uma língua morta, mas o hebraico e o árabe estão aí vivíssimos da Silva, né? Já estão vivos. Uma coisa curiosa, quem mora em Israel geralmente fala hebraico e fala árabe também, porque eles vivem ali juntos, praticamente, né? Eles vivem juntos, sabe? Não são todos, né? Mas muitas pessoas falam as duas línguas, né? Hebraico, aramaico. E, inclusive, lá os samaritanos, eles falam 3 línguas. A própria língua samaritana, o hebraico e o árabe. Eles falam as 3 línguas. Eles aprendem as 3 línguas, né? Eles são trilíngues. Isso é bem interessante. Pode trazer água. Não tenha medo não da câmera, que ela não vai morder. Obrigado. Existe um outro grupo linguístico chamado indo-europeu, que ele abrange outras áreas da Ásia e da Europa, no qual faz parte o grego e do qual também nasceu o português. Então, esse tronco indo-europeu é praticamente o grego, o latim, e tem outras línguas aí que são atribuídas também desse tronco. Mas do latim a gente sabe que veio um monte de língua, né? As chamadas línguas neolatinas. Então, o português é uma língua neolatina, né? Português, espanhol, francês, que mais? Italiano, tem o galego e tantas outras, né? Existem outras línguazinhas que a gente nunca ouviu falar, mas que elas vêm desse tronco aí. Então, é desse tronco chamado indo-europeu, mas principalmente o grego e o latim, tá? Eles vêm desse tronco. A gente vai já falar deles aqui, tá? Por que eles são importantes? Porque a Bíblia, principalmente o grego, a Bíblia, ela foi, boa parte, alguma parte dela foi escrita em grego, certo? Então, as línguas, como vocês falaram, são essas, né? O hebraico, o aramaico e grego. O hebraico, ele nasceu no Oriente Próximo e Médio, como eu falei, naquela região ali todinha onde é Israel, tinha outros povos. E eles falavam essas línguas diferentes, né? Ali onde hoje é o Iraque, Irã, ali também se falava essas línguas semitas, né? E foi daí que surgiu o hebraico também. Então, em 1928, foi encontrado nas escavações de Gazer, cidade próxima de Jerusalém, o calendário agrícola de Gazer. Esse documento surgiu aproximadamente no século X a.C. Então, esse calendário, ele é um calendário histórico e marca, olha só, 10 séculos antes de Cristo, já se tinha, né, a escrita, né, hebraica, né? Já tem um dado hebraico aqui. Para quem não conhece, isso aqui é hebraico.
tá? Isso aqui é hebraico. É bem curioso o hebraico. A escrita hebraica ela é diferente da nossa porque essas palavrinhas aqui, ela escreve da direita para a esquerda. A gente lê assim, ó, daqui para cá, né? Nossa normalmente é assim, né? É da esquerda para a direita, né? Que a gente lê. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Por curiosidade, vocês sabem que palavra é essa aqui? Esse é um livro da Bíblia. É o Gênesis. É assim que se escreve em hebraico, né? Bereshit. Esse é o nome do Gênesis em hebraico, Bereshit, né? Bereshit. Por que Bereshit? Porque uma curiosidade, no hebraico, o nome dos livros, né, da Bíblia, ele é, na verdade, a inicial do texto. Olha só, o texto bíblico, como a gente conhece, né? Ele começa assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra, tá? Então é assim que se escreve. No hebraico é exatamente isso. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? É isso aqui. Então é nessa sequência aqui. Eu só sei isso, tá? Não vem que eu não invento que eu não sei muita coisa não. Eu já estudei hebraico há muito tempo atrás. Mas como a gente não pratica, a gente esquece tudo, certo? E inclusive o hebraico moderno, ele não é difícil de falar. É um idioma muito simples, gramaticalmente é muito simples, né? Muito simples mesmo. Não tem esse monte de regrinha que tem no português, certo? A única diferença, a única dificuldade, na verdade, do hebraico é o seguinte: que no hebraico não existe vogal, né? No português a gente tem o A, E, I, O, U, né? No hebraico não tem. Não tem o símbolo das vogais, tá? Não é que não tenha o som. O som das vogais ele existe, mas não tem o símbolo. Não tem o símbolo do A, não tem o símbolo do B, do E, o símbolo do O, do I, do U. Não tem, mas o som existe. Então, por exemplo, essa palavra aqui pronuncia-se Bereshit. Só que às vezes essa segunda palavra aqui, ó, é a mesma letra aqui, ó, é o V, tá? É a mesma palavra aqui. É a mesma palavra. Só que aqui já pronuncia diferente, com som de A. Bará. Lá em cima é Bereshit, aqui é Bará. E aí? Como é que eu sei isso? Não existe nada que identifique não, gente. Você tem que aprender palavra por palavra. No hebraico é assim, você aprende, você bate o olho, já sabe que aquela palavra se pronuncia daquele jeito. Por isso que há um grande dilema, né? Principalmente para nós aqui, os ocidentais, o nome de Deus. Existe o nome de Deus, outra hora eu vou mostrar para vocês, que chama-se tetragrama sagrado. São 4 letrinhas que aparecem na Bíblia o nome de Deus. Tá? Não tem como escrever aqui para vocês agora, mas são 4 letrinhas. A grande curiosidade de nós, ocidentais, é saber como é a pronúncia de Deus. E ninguém sabe exatamente como é. Por quê? Porque os judeus não pronunciam o nome de Deus. É um nome sagrado. Então, toda vez que aparece o nome de Deus, eles dão outro nome. Eles chamam de Adonai, Elohim, né? Hashem. Hashem significa o nome, né? Literalmente, o nome. Hashem, mas eles não falam, não pronunciam o nome de Deus. Então, por isso que fica sempre uma curiosidade de nós ocidentais de saber como é realmente a pronúncia do nome de Deus. Existem teorias, tá? Tem uma que é mais aceita entre nós, mas o judeu mesmo não fala, não pronuncia o nome de Deus. Ele nem tem interesse em saber como é que é, né? Nem tem interesse, porque é um nome sagrado, tá? Por exemplo, aqui, ó, nesse texto aqui ele fala Bereshit bara Elohim. Elohim é um nome atribuído a Deus, Elohim, tá? Mas não é o nome de Deus, porque Deus tem um nome. Na tradução portuguesa, como é o nome de Deus? Eu sou. Eu sou. Mas no hebraico eles não traduzem e não pronunciam, tá? Não pronunciam. É bem interessante. A gente vai ver isso um pouquinho depois, tá? Então, o hebraico ele se lê aqui, né? Da direita para a esquerda, né? Passando aí.
O aramaico é uma língua irmã do hebraico, ela é idêntica ao hebraico. Começou a ser falada pelo povo da Bíblia no tempo do exílio da Babilônia. Jesus, na época de Jesus, falava-se muito aramaico. Na verdade, se falava mais aramaico do que hebraico na época de Jesus. Ele falava aramaico. Só que existia uma pequena diferença, tá? Na sinagoga, os livros sagrados, a Bíblia hebraica, ela era escrita em hebraico, certo? Então, na sinagoga se falava hebraico. Mas, no dia a dia, se falava muito o aramaico, porque eles são muito parecidos. Vamos fazer uma comparação grotesca? É como se fosse português e espanhol. É muito parecido. Ou se fosse um dialeto do português, por exemplo, tá? Fosse um dialeto. É muito parecido. Muitas palavras são as mesmas. Às vezes diferencia só na pronúncia, né? Tem umas diferençazinhas. Então, é mais ou menos assim, certo? Então, o aramaico e o hebraico. Então, ele foi começado a falar no exílio da Babilônia. Então, depois a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, se Deus quiser, se der. Houve um período que o povo de Israel foi exilado para a Babilônia, tá? Lá na Babilônia, então, é que se começou a falar essa língua, o aramaico. Depois que eles voltaram, o aramaico começou a se tornar uma língua comum, né? Comum entre os judeus. Poucos são os escritos na língua aramaica. Alguns capítulos de Esdras, alguns capítulos de Daniel e um versículo do livro de Jeremias. Então, na Bíblia, existem alguns textos que foram originalmente escritos em aramaico. Ao invés de hebraico, foram escritos em aramaico. São esses textos aqui, né? Alguns trechos de Esdras, de Daniel e de Jeremias. Um versículo só do livro de Jeremias. Alguns padres da igreja afirmam que o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente em aramaico e traduzido para o grego. Quando ele fala em padres da igreja, não somos nós, padres. Se referindo lá os primeiros, né, dos primeiros séculos da igreja, aqueles homens que se destacaram, que foram grandes difusores da fé, que introduziram a doutrina católica, eles são chamados padres da igreja. São alguns nomes aí, né, que são vários. E esses homens, eles afirmavam que o Evangelho de Mateus ele foi escrito originalmente em aramaico e depois traduzido para o grego. Ninguém tem uma comprovação muito certa disso, mas existe essa teoria, tá? O grego, que aparece em alguns livros do Antigo Testamento, e todo o Novo Testamento foram escritos na língua grega, tá? Interessante isso aqui, porque o Novo Testamento ele já não vai mais aparecer em hebraico, gente, tá? Porque agora quem vai escrever o Novo Testamento são as comunidades novas aí de cristãos, não são mais judeus, tá? Não são mais judeus. Então não adianta mais escrever em hebraico para uma população que não fala hebraico, porque a maioria agora fala grego. Então foi escrito em grego, certo? Então, alguns livros do Antigo Testamento que foram escritos em grego. Também, além do Novo Testamento, tem esses do Antigo, que são esses aqui, ó. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, e algumas partes do livro Daniel e Esther. Tá? Esses livros, esses em amarelo especial, todos foram escritos em grego. A gente vai depois explicar um pouquinho por que aconteceu isso, né? O grego bíblico não era o grego clássico dos filósofos, mas o popular chamado koiné. Então existia, assim como também o latim, gente. O grego, ele existia uma versão, vamos dizer assim, clássica, né? Que era aquela versão mais rebuscada, e uma versão do povão, né? Que era falado entre o povo, que é chamada koiné. Essa versão aqui, ó, koiné, é que foi escrita a Bíblia, não foi aquela linguagem rebuscada, mas o koiné. Assim como o latim também, existia o latim clássico, né? Que era o latim falado pelos nobres do Império Romano, pelos escritores, mas existia o latim popular, aquele do povão, né? Que era mais conhecido. Por causa das dominações, havia uma mistura de línguas. O povo falava aramaico em casa,
usava o hebraico na liturgia e o grego no comércio e na política. Então, veja, chega um momento em que, até em Israel mesmo, o grego ele começou a se disseminar. O grego nessa época, é como o inglês hoje. Era uma língua internacional. Porque os gregos, teve um momento que os gregos dominaram praticamente toda aquela região do Oriente e da Europa, né? Com a expansão do Império Grego, né? Principalmente com Alexandre Magno, ele conquistou muitos territórios, muita coisa, e o grego, então, ele foi se espalhando. O norte da África todo falava grego, né? Onde hoje é Egito, ali, todo falava grego. Houve uma época que era assim. A dominação grega foi muito grande. Então, o grego ele se tornou uma língua comum no comércio e na política. Então, lá, né, vamos dizer assim, em Israel, o povo falava aramaico. Mas, na liturgia, na sinagoga, era o hebraico. No comércio em geral, se falava grego. Quando se queria se comunicar com outros povos, era grego. Tá? Porque existiam vários povos naquela região. Isso aqui é só um exemplo de grego, né? Isso aqui é o Pai Nosso em grego. Não sei ler, tá? Algumas palavras eu reconheço, outras não, certo? Mas esse é o Pai Nosso em grego, só para curiosidade de vocês. As diferenças entre as Bíblias católica e protestante. Isso aqui é interessante também de saber, tá? A gente vai se aprofundar mais nisso nos encontros seguintes, porque a gente vai ver exatamente já o conjunto de livros, mas aqui a gente vai mostrar já de maneira geral. Bom, primeira coisa, o cânon católico, tá? Quando a gente aparece a palavra cânon significa o quê? Se for traduzir ao pé da letra, é um código. Então, cânon é um conjunto de regras, pode ser, mas aqui no caso ele está se especificando a um conjunto de livros. Ou seja, aquilo que foi determinado, foi fechado. Olha, isso aqui é o conjunto de livros da Bíblia católica, tá? Então, o cânon católico, ele possui 73 livros, como vocês falaram, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Guardem isso aí, que eu vou fazer pergunta depois para vocês. Quando encontrar alguém na rua, perguntar, ei, quantos livros tem mesmo no Antigo Testamento? Se enrolarem, já vou dar um aperto lá. Então, 46, 27. Guardem isso aí. Não esqueçam mais, tá? O cânon protestante, ele já tem menos livros. Ele possui 66 livros. Por quê? Vou já explicar o porquê que ele tem menos livros. A diferença está exatamente aonde? No Antigo Testamento. Vejam, o Novo Testamento é o mesmo, gente. A nossa Bíblia, a Bíblia católica protestante é o mesmo. O Novo Testamento são os mesmos livros, não tem diferença nenhuma. A única diferença está no Antigo Testamento, tá? E está exatamente no que a gente chama de livros deuterocanônicos. Lembra que eu falei ainda agora que alguns livros do Antigo Testamento eles foram escritos originalmente em grego? Exatamente esses livros que não estão na Bíblia protestante, tá? Vou já explicar por quê. Então, esses deuterocanônicos aqui, ó, que eu mostrei ainda agora, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico. O Eclesiástico também é chamado de Sirácida, tá, gente? Sirácida, quando vocês ouvirem falar Sirácida, é o Eclesiástico. Primeiro e segundo Macabeus e Baruque. Então, esses livros aqui não existem na Bíblia protestante. Esse é um dos motivos pelos quais eles não acreditam, por exemplo, não tem a doutrina do purgatório. Por quê? Porque a doutrina do purgatório está baseada nos livros do Macabeus, tá? Os livros de Macabeus. Agora eu não lembro se é o primeiro ou o segundo livro, mas é um desses livros que aparece um pouco, né, que mostra essa doutrina do purgatório, que a igreja, então, ela elaborou uma doutrina em cima disso. Se quiser, um dia a gente pode falar da doutrina do purgatório. Mas é exatamente porque não existe isso no livro do protestante, ele não acredita em purgatório. Eu não sei nem que eles acreditam, na verdade. Mas não acreditam em purgatório. Então, esses livros chamados deuterocanônicos, guardem esse nome também, gente. Aprendam, vão aprendendo esses nomes deuterocanônicos.
Porque o que significa deuterocanônico? Deutero significa segundo, tá? Segundo cânone, tá? Segundo cânon. Deutero, segundo. Então, segundo cânon. Por isso que ele recebe esse nome. Eles foram escritos mais ou menos há 300 anos antes de Cristo. Antes de Jesus já existiam esses livros escritos em grego. E o Novo Testamento possui o mesmo número de livros, 27. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não. Uma coisa assim, só para complementar isso aqui, mas acho que está aqui lá mais na frente, acho que está lá na frente, depois eu falo. Depois eu vou entrar mais em detalhe, eu vou voltar de novo nessa questão aqui dos deuterocanônicos, tá? Mas é bom a gente guardar isso aqui, que a diferença está exatamente nestes livros. Então, são 7 livros. Aí você vai dizer, mas padre, só tem 3, 4, 5, 6. Não, 7. Veja aqui, uma cabeça dividida em 2. 2 livros, tá? Então, são 7 livros, certo? Os nomes que a Bíblia recebe. Revelação, Palavra de Deus, História da Salvação, Sagrada Escritura ou a Escritura, livros inspirados e um nome que a gente conhece, Bíblia, né? Então, tudo isso aqui são os nomes que a gente pode se referir à Bíblia. Às vezes a pessoa fala a revelação. A revelação pode ser referida à Bíblia. A Palavra de Deus, que é muito comum, também a gente usa muito, né? Palavra de Deus. História da Salvação, porque nela está contida a história da salvação. Sagrada Escritura, ou somente Escritura, né? A Escritura, ou livros inspirados, porque todos os livros que estão na Bíblia são considerados inspirados. O que é um livro inspirado? É aquele que se autenticou que foi um livro que Deus inspirou no coração de alguém para que fosse escrito. Porque, gente, além desses livros que estão aqui na Bíblia, existem um monte de livro que não entrou na Bíblia, que são chamados livros apócrifos, tá? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, certo? A gente pode falar um dia só sobre os apócrifos aqui, porque tem muita coisa. O que são os livros apócrifos? São aqueles livros que não foram atestados como revelados, tá? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que existem o Evangelho de Nossa Senhora, o Evangelho não sei de quê, o Evangelho não sei das quantas. Tem vários tipos de evangelho. Hoje tem tradução desses livros. Tradução. Existem aí edição. Se encontra em livrarias, certo? Por quê? Só por uma questão de curiosidade. Eles não entraram, não foram aceitos, na verdade, como revelados. Porque, às vezes, esses livros têm muitas fantasias, são muito fantasiosos. E tem muitas coisas que não acrescenta nada na fé, na verdade, tá? Não acrescenta nada na fé, tá? Tem um livro que eu vi uma vez, eu li uma parte dele, agora eu não lembro qual era, um evangelho desses aí, mas que não está aqui na Bíblia, né? Porque não foi aceito. Eu não lembro agora como era o nome do livro, mas enfim, é um desses evangelhos aí que falava do nascimento de Jesus, de Nossa Senhora, não sei o quê. E é assim, é uma coisa bem fantasiosa mesmo, ó, muito fantasiosa. Por isso que não entrou no cânon, né, bíblico, como a gente tem hoje. Bom, as tradições. E aqui eu falava agora para vocês no início que existem 2 tradições, a chamada tradição oral, que é uma narrativa da história vivida pelo povo de Deus. E essa história, primeiro, ela era guardada em memória e passada, né, de boca em boca, né, de história de geração para geração. As experiências dos antepassados tornaram-se tradição para as gerações seguintes. Então, tudo aquilo que era a história de um povo era contada. Até hoje, gente, as nossas tribos indígenas aqui, por exemplo, todos eles têm uma tradição oral, porque eles não tinham escrita. Fora agora os que já aprenderam português, mas nunca tiveram escrita. Então, como era que eles sabiam a história do seu povo? Por essa tradição oral, que era contada de geração para geração, certo? De como surgiu os primeiros membros daquela tribo, os mitos, né, as crenças deles, são tudo transmitidas via oral. E era assim também. E depois a tradição escrita, né? Com o passar do tempo, foi necessário escrever essas antigas tradições por várias vezes. Então, por quê? A população aumentou, se estendeu por outros lugares. Por exemplo, no cristianismo. Por que foi preciso escrever um? Porque as tradições, elas iam se perder, né, com o tempo. E como as comunidades começaram a se espalhar por muitos lugares,
Então era preciso ter uma coisa escrita para não se perder, para não distorcer também a história, porque sabe que uma história contada várias vezes, ela acaba se distorcendo, né? Já fizeram a experiência do telefone sem fio? Aquela brincadeira do telefone sem fio? É exatamente assim. Você conta uma historinha aqui, aí vai passando, chega lá no final, tá tudo errado, tá tudo distorcido, né? Lógico que esse é só um exemplo, mas lógico que as pessoas, elas não distorciam assim as coisas tão fácil. Antigamente as pessoas eram mais concentradas naquilo que elas ouviam. Hoje não, a gente é muito disperso. A gente é muito disperso. Então, houve contatos culturais com outros grupos que possuíam outras tradições, surgiram estruturas políticas mais avançadas, né? Então foi preciso escrever, houve uma necessidade de se escrever essas tradições orais, e aí surgiu o texto escrito, né? Os livros que eu falei do Antigo Testamento e tanto do Novo Testamento. E quem escreveu a Bíblia? Nas experiências registradas por escritos, o povo reconheceu a voz de Deus. Muitos homens e mulheres simples, sacerdotes, reis, profetas, apóstolos, evangelistas contribuíram para escrever a Bíblia. Então, gente, quem escreveu a Bíblia tem vários personagens aí, tá? Vários personagens, homens, mulheres, pessoas simples, como ele colocou aqui, sacerdotes, reis, profetas, apóstolos, evangelistas. Dependendo do contexto, houve um autor diferente. E a gente vai, quando a gente estudar os livros, né, alguns livros, a gente vai entender como é que surgiu esse livro, quem escreveu isso afinal, de onde veio isso, né? Só uma curiosidade, por exemplo, o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, certo? Mas vocês acham que ele foi o primeiro livro a ser escrito? Não foi. O Gênesis não é o primeiro livro a ser escrito, porque a gente acha que porque está numa sequência, né? Não, esse aqui é o primeiro. Não, ele não é o primeiro. Ele surgiu muito depois, muito tempo depois. Mas a gente vai explicar essa história depois, tá? Vocês não vão dormir com a mente confusa. Por que ele está no início? Porque ele conta a história da criação, simplesmente assim, mas não é o primeiro livro a ser escrito, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho isso aí depois. É difícil saber com certeza quem escreveu os livros na Bíblia. Nem sempre um livro que traz o nome de uma pessoa foi escrito por ela. Naquele tempo era costume colocar o nome de uma pessoa importante para que assim o livro fosse aprovado e lido. Olha, outra coisa curiosa. Nem todo o nome do livro é de fato daquele autor. Certo? Porque a gente acha, mas quem escreveu esse livro aqui? Foi o João. Foi o Mateus. Esse aqui foi o Jeremias, foi Isaías. Por exemplo, Isaías há muita controvérsia. Há muitas teorias sobre o livro de Isaías. Não foi só um homem, uma pessoa que escreveu aquele livro. É atribuído a Isaías. Por exemplo, Davi. Muitos salmos são atribuídos a Davi. Mas parece-me que ele não escreveu nada daquilo, não. Né? Há muitas pesquisas, descobertas que dizem, não, mas Davi não escreveu esse negócio aqui, não. Mas foi atribuído a ele. Por quê? Porque era um personagem importante. Certo? Então, digamos que eu, Padre Damor, escrevo um livro. Certo? Um livro importante. Certo? Só que esse livro não vai nem ser conhecido, que ninguém vai dar bola para ele. Agora, se vier um autor famoso e eu disser que esse livro foi o fulano famoso que escreveu, lógico que o pessoal vai dar crédito para ele. Vai dar crédito a quem é famoso, né? A quem se destaca. Então, às vezes, aconteceu algumas vezes isso em alguns livros da Bíblia, tá? Então, a gente vai ver isso depois, se Deus quiser. Lugares. Olha só, outra curiosidade, né? Quais os lugares que a Bíblia foi escrita? Não foi num só lugar, tá, gente? Não foi num só lugar. Dependendo do período, os livros da Bíblia foram escritos em diversos lugares. Grande parte dos livros do Antigo Testamento foram escritos na terra de Israel, a maioria. Os demais, fora de Israel. Por exemplo, Babilônia, Egito, Ásia Menor, Grécia e Itália. Lugares por onde se espalharam os judeus e as comunidades cristãs primitivas. Tem um mapa aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, esse mapazinho aqui. Então, ele ilustra melhor. A maioria dos livros da Bíblia foram escritos aqui na terra de Israel. Bem aqui, né? Sabe que Israel é só uma faixazinha bem aqui, ó.
É um país bem pequeno, só uma faixazinha aqui. Então, a maioria dos livros foram escritos em Israel. Porém, lembra que eu falei que teve livros que foram escritos em grego, né, do Antigo Testamento, os deuterocanônicos? Eles foram escritos aqui, ó, no Egito, onde antigamente existia a cidade de Alexandria, que era uma grande metrópole, né, uma grande metrópole grega. Então, nessa cidade de Alexandria existiam muitos judeus, existiam comunidades judaicas, e lá eles escreveram também, né, livros, esses livros que foram escritos em grego, porque eles já não falavam mais hebraico, eles não falavam mais aramaico, eles falavam grego, certo? E já com o tempo eles já aprenderam a língua grega e adotaram a língua grega. Então, por isso que esses livros, chamados deuterocanônicos, foram escritos em grego. Então, uma parte foi escrita aqui, outra parte aqui, ó. O que esse negócio está fazendo para cá? Na Babilônia. Lembra que eu falava que houve um período que os judeus foram exilados para a Babilônia, né? O rei babilônico, Nabucodonosor, levou um monte de judeu para a Babilônia e ficou lá com esses judeus por mais de 50 anos, certo? Depois que ele depois veio outro rei, persa, Ciro, que derrotou o rei babilônico e mandou eles de volta lá para a terra deles. Mas nesse período aqui da Babilônia foram escritas algumas coisas. Por exemplo, o livro do Gênesis. O livro do Gênesis foi escrito nesse período aqui do exílio da Babilônia, lá na Babilônia. Por quê? Porque houve uma preocupação dos sacerdotes judeus de que o povo perdesse a sua cultura e as suas origens. E perdesse a fé, lógico. Então eles estavam perguntando de onde nós viemos, como é que tudo começou, e não existia uma explicação. Daí então surgiu o livro do Gênesis contando como tudo começou. Gênesis significa origem, né? Gênesis é uma palavra grega, significa origem. Já no hebraico é o Bereshit, né? Bereshit, no princípio. Os livros do Novo Testamento, já todos, eles surgiram aqui, ó. Aqui na chamada Ásia Menor, essa região aqui chamada Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Esse aqui hoje é a Turquia, essa faixa todinha aqui é a Turquia. Aqui que foram surgindo as primeiras comunidades cristãs, as comunidades paulinas, né? As comunidades de São Paulo estão tudo aqui, ó. Quando a gente fala, ele fala Frígia, Lídia, Éfeso, Lícia, Panfilha, e assim por diante. E uma comunidade em especial era Antioquia. Então aqui uma parte foi escrita, outra parte aqui nessa região, outra parte em Corinto, aqui é a Grécia, tá? Lembra que não tem a carta aos Coríntios? Pois é. Então lá em Corinto, que era uma cidade grega. Então aqui surgiu também uma outra parte, e uma parte, alguma coisa, surgiu lá em Roma, né? Na Itália, onde hoje é a Itália, certo? Alguns escritos surgiram lá. Então, para você ver como a coisa foi toda meia dispersa, depois isso foi se reunindo, né? Foram juntando esses escritos para formar o que a gente chama hoje de Bíblia. E a divisão bíblica por tradições, só para a gente fechar isso aqui. Então, nós temos 3 tradições praticamente, né? A tradição judaica, hebraica e grega. Vai falar dessas aqui. Os judeus somente possuem os escritos do Antigo Testamento, tá? Eu não tenho aqui, mas eu tenho uma Bíblia hebraica, toda em hebraico, né? A Bíblia hebraica, então, ela só possui aqueles livros que eu falei para vocês que os judeus consideram, que são, na verdade, 39 livros, tá? A Bíblia hebraica possui 39 livros, certo? 7 a menos que o nosso, certo? 7 a menos que o nosso. Porque eles não consideraram aqueles livros escritos em grego. Lembra que eu falei? Aqueles 7 livros que foram escritos em grego, os judeus não consideraram. Só que na época de Jesus, os judeus conheciam esses livros. Eles eram, às vezes, também lidos na sinagoga. Só que lá pelo ano 70 depois de Cristo, os judeus, para expulsar, vamos dizer assim, os cristãos, né? Porque
Veja, o cristianismo ele surgiu dentro do judaísmo. Jesus era judeu. Jesus frequentava a sinagoga. Então, os primeiros cristãos que estavam ali na Palestina, né, em Israel, eles ainda mantinham os costumes judaicos. Seguiam Jesus, mas iam para a sinagoga. Eles ainda iam para a sinagoga. Só que aí começou muito conflito. Começaram a surgir conflitos, né? Por quê? Porque os judeus começaram a dizer, esses caras aí são os hereges, né? Vamos dizer assim, se eles falassem hoje. Esse pessoal aí é uma seita. Eles consideravam os cristãos uma seita. Isso é uma seita aí que não segue mais o judaísmo. Então, por que eles ainda estão fazendo aqui na sinagoga? E começaram a expulsá-los da sinagoga. Né? Começaram a expulsar da sinagoga. Não, aqui vocês não vão ficar, não. E aí, para definir de uma vez por todas, houve um chamado que se chama de concílio, né? Um acordo entre os principais autoridades judaicas da época, no ano 70 depois de Cristo, aonde eles determinaram, olha, vamos fechar o nosso cânon, os livros sagrados do judaísmo. Vamos deixar de fora esses livros em grego aí? E eles botaram para fora os livros em grego. Por quê? Porque os cristãos usavam esses livros em grego. Então, tira esse negócio daí. Na mesma linha, no mesmo rastro, quando aconteceu a reforma protestante com Martinho Lutero em 1517, Lutero também seguiu a mesma ideia. Então, ele tirou também aqueles livros que a Igreja Católica já seguia há séculos. 1500 anos depois, né? Eles fizeram isso. Há séculos a igreja já vivia, já tinha na Bíblia esses livros, esses 7 livros que eu falei. E aí eles resolveram, não, vamos fazer que nem os judeus, né? Vamos tirar isso daí. Só para fazer... Sabe que protestante só quer fazer tudo diferente. É só para fazer diferente. Não tem um motivo. Então eles fizeram exatamente isso, né? É legal porque estão gravando isso aí, depois vão me meter o pau quando verem isso aqui, mas é isso mesmo. Então, é isso mesmo, certo? Então, eles tiraram esses livros aí. Nos 3 séculos imediatamente anteriores ao cristianismo, a comunidade judaica da Palestina reuniu num único bloco todos os seus escritos em língua hebraica e algumas passagens em língua aramaica, certo? Por sua vez, a comunidade judaica de Alexandria, no Egito, lembra que eu falei? Tinha essa comunidade judaica lá. Entre os anos 300 e 150 a.C., aproximadamente, traduziram os textos hebraicos e aramaicos para o grego. Tá? Então, primeiro, os judeus da Palestina, eles reuniram todos os escritos que eles tinham em hebraico e aramaico. Tá? Já a comunidade de Alexandria, nesse período aqui, antes de Cristo, eles traduziram todos os textos hebraicos e aramaicos para o grego. Por que eles fizeram isso? Porque naquela região, né, norte da África, Alexandria, ninguém falava mais grego nem aramaico. Os próprios judeus de lá não sabiam mais, tinham pouquíssimos que sabiam ler. Então não fazia sentido eu ter uma Bíblia numa língua que ninguém fala e ninguém entende. Então eles traduziram tudo para o grego. É igual o nosso latim, gente. Depois a gente vai chegar nessa história do latim. Mas vocês sabem que antigamente a Bíblia nossa, católica, ela foi toda escrita em latim. Traduzida para o latim. Só que chegou um momento que ninguém sabia ler latim mais, né? Era lida na Bíblia ainda. Agora, na igreja. E quem fez, na verdade, quem começou a traduzir a Bíblia em outras línguas foi a Reforma Protestante. Foi Lutero, na verdade, que começou a fazer essa tradução. Depois a Igreja Católica correu atrás de não, bora traduzir também. Né? Porque eram poucas pessoas que sabiam latim. Já eram poucas. No início do Império, não. Todo mundo sabia latim. Mas depois não tinha mais sentido, né? Por isso que a Bíblia foi sendo, então, traduzida para outras línguas. Certo? Outras línguas. Então, a coleção grega, essa aqui, de Alexandria, ela continha 46 escritos. E aí, este segundo conjunto de textos do Antigo Testamento chamou-se de Septuaginta. Olha aí, aprenda esse nome bonito. Septuaginta. E esse nome tem que ficar doce na boca de vocês. Septuaginta. Também chamada Bíblia dos 70.
em latim, né? Então, Septuaginta significa 70. Pois, de acordo com certa tradição, 72 sábios judeus em 72 dias teriam traduzido os originais hebraicos. Então, isso aqui também é uma tradição, na verdade, que não é uma história aí, né? Mas não é para a gente levar muito a sério, não. O fato é que se reuniram, sim, vários sábios. Se eram 72, não sei. Pode ser que se fosse 72. E esses homens, eles fizeram o trabalho de traduzir toda a Bíblia judaica, do aramaico e do hebraico, para o grego. Agora, se foi em 72 dias, não sei. Isso já é outra história. Mas existe esse mito aí, né? Que foi em 72 dias. O fato é que traduziram. Isso é verdade. Então, essa tradução da Bíblia toda em grego chama-se Septuaginta. Bíblia dos 70, porque mais ou menos 70 sábios teriam traduzido. Perguntas, dúvidas, choros, lamentações? Por enquanto, nada. Desespero? Não, né? Tá tudo... Alguém dormindo? Não, né? Se eu ver dormindo, eu vou falar. Então, essa coleção Septuaginta, ela não foi aceita pelos judeus, né, como eu falei para vocês. E depois que eles fecharam o cano judaico mesmo, eles cortaram aquelas que foram originalmente escritas em grego, aqueles 7 livros. Já a tradição cristã recolheu todos os escritos do Antigo Testamento, conforme a coleção Septuaginta. Então, a cristã praticamente ela pegou toda a Bíblia dos 70, né? A Bíblia em grego. Então, veja que os cristãos, eles já não pegaram mais a Bíblia hebraica. Para que eles iam pegar uma Bíblia em hebraico? Se os povos que Paulo evangelizou, por exemplo, não sabiam hebraico. Ninguém sabia hebraico, só os judeus sabiam hebraico. Então, vamos pegar uma Bíblia que todo mundo sabe ler, que é em grego, né? A maioria sabia ler. Então, eles pegaram essa Bíblia dos 70, a Septuaginta, e usaram, então, né, para a sua própria coleção, junto com os escritos do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento também foi todo escrito em hebraico, em grego, perdão. No total, então, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Então, está aqui a Bíblia cristã. Com a Reforma Protestante, 1517, aceitou somente a tradição hebraica do Antigo Testamento, 39 não a grega, que eu falei. Então, os protestantes resolveram dizer, não, a gente não vai aceitar essa tradução aí, essa Bíblia grega, vamos pegar só aquele cânon que é dos judeus, que são os 39 livros, e não os 46. A esses 7 livros da tradição protestante chama-se apócrifos, e não lhes concede a mesma autoridade sagrada que os 39. Então, para os protestantes, aqueles livros que a gente chama de deuterocanônicos, que são 7, eles chamam de apócrifos, tá? Para eles, aquilo não tem revelação. Para nós, tem. Certo? Para nós, tem. E sempre teve, na verdade. Até hoje eu não entendi por que eles tiraram. Então, aqui, só para a gente finalizar, a gente vai ver aqui só como é a estrutura, por exemplo, da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, eu falei, tem 39 livros, e ela está dividida em 3 grandes segmentos, tá? A Torá, a gente vai falar isso depois, né? Torá, Pentateuco. Então, a Torá, os profetas, que é os Nebiim, os escritos, os Ketuvim, certo? Então, é isso, lei, profetas e os escritos, tá? Algumas traduções na Bíblia, na nossa Bíblia, no Novo Testamento, aparece, né? Fala em Torá, que é a lei e os profetas, né? A lei e os profetas, só que tem os escritos também. A lei e os profetas, às vezes, tem algumas traduções que aparecem como salmos, não é uma tradução correta. Mas é lei e profetas, eles são os principais aqui. Depois tem os escritos também da Bíblia hebraica. Então, a lei está aqui, é o que a gente chama de Pentateuco. Depois a gente vai falar isso aqui direitinho, né? Que são esses 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas, que são divididos em 2 categorias, profetas anteriores e posteriores. E os escritos, chamados livros poéticos, que são os Salmos, Provérbios e Jó. E os rolos, chamados rolos, que são Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté, Eclesiastes. E os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas. Então, aqui está a estrutura da Bíblia hebraica.
Não é para a gente, não precisa aprender isso aí de cabeça, tá? Mas só para a gente ter uma noção de como ela é dividida. E aqui, por exemplo, aqui está o cânon católico. Então, Novo Testamento, Antigo Testamento. Então, aqui está os grupos, né? O Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos, os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, as Epístolas Católicas e o Apocalipse de São João, ou chamado Revelação também, né? O livro do Apocalipse também é chamado de Revelação. Então, aqui está a estrutura católica. A estrutura protestante, ela é um pouco menor, né? Como eu falei aqui, ela já tem essa divisão porque ela tem 7 livros a menos, tá? Do que os nossos. Certo? O Novo Testamento é todo igual, não tem diferença, mas a diferença está aqui, no Antigo Testamento, tá bom? Que tem 7 livros a menos. Perguntas, dúvidas, choros, lamentações, querem ir embora? Alguma curiosidade? Na próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai falar melhor, já detalhadamente mais sobre cada estrutura dessa, né? Aí é bom a gente sempre escrever para memorizar algumas coisas. Eu tive um professor, né? Professor que ele ensinava a técnica mnemônica. Sabe o que é isso, né? Técnica de memorização. Eu já esqueci algumas, mas umas que são bem engraçadas, porque ele formava frases com o início dos livros, né? Dos livros, dos grupos, por exemplo, do Gênesis, né? do Pentateuco. Aí ele fazia uma frasezinha com aquelas iniciais do Pentateuco, né? E aí depois outros livros, aí ele fazia outro. Tem um amigo meu que até hoje ele lembra tudinho isso. Eu sou péssimo, né, para gravar as frases todas, mas é bom que fica, né, alguma coisa na cabeça. A minha cabeça que não ficou muita coisa não. Eu já esqueci esse processo, mas é interessante que a gente grava, né, toda a sequência dos livros. Mas é bom a gente. Depois eu vou trazer. Próxima vez, próximo encontro, eu vou trazer essa técnica aí para vocês aprenderem, né? E que é engraçada, mas vocês nunca mais vão esquecer, tá? É engraçada, mas vão lembrar sempre. Perguntas? Nada? Diga. Tira a máscara que eu não vou ver. Isso é uma longa história, não vai dar para responder aqui não. Vamos estudar, fazer um estudo sobre isso, né? Fazer um estudo sobre isso, porque ele teve as razões dele, né? Porém, eu não vou entrar nos detalhes, né? Só para te responder a grosso modo. Martinho Lutero teve as motivações dele e as razões dele. Havia muita coisa errada na igreja, existiam algumas coisas erradas na igreja. Porém, não precisava fazer isso. Eu lembro assim, tem uma frase de Santo Agostinho, que eu amo aquela frase. Ele diz assim: é melhor errar com a igreja do que querer acertar sem ela. Então, assim, o tanto de amor que ele tinha pela igreja, ele disse: olha, a igreja, ela é sagrada. A igreja, ela é de Deus. O que estraga são os homens. A gente estraga um bocado. Mas a igreja em si, ela é santa. Tá? Ela é santa. Então, por isso que ele acreditava não nos homens, até aqueles que governavam a igreja. A gente teve uns papas hereges, sabiam? Uns 3 papas aí que foram hereges mesmo. Né? Vou entrar no detalhe aqui, mas nem por isso acabou com a igreja. Eu lembrei de um outro mongezinho, já pode desligar, tá? Que isso aí não faz parte mais. Um outro mongezinho na época de Napoleão, né? Napoleão, na sua conquista da Europa, ele era católico, tá? Napoleão era católico. Só que ele queria que a sede da igreja fosse na França, na cidade de Lyon. E aí começou uma briga feia com o Papa da época. Tanto é que
houveram dois papas, teve um momento que houve dois papas, um em Roma e outro na França.